Agora vamos falar de um assunto que chamou a atenção essa semana. O aparecimento de um passaporte de Elisa Samúdio em Portugal abriu mais um capítulo em uma história repleta de contradições. Minha filha está morta. E essa é uma frase que nenhuma mãe deveria repetir todos os dias para si mesma. Ela carrega uma saudade que aperta o peito, que sufoca, que nunca descansa. O texto foi escrito pela mãe de Elisa Samúdio e publicado em uma rede social. É sobre a dor de quem não enterrou o corpo da filha, assassinada cruelmente por homens que torturaram e mataram a jovem. Entre eles, o pai do filho da modelo. Cada exposição desnecessária reabre a ferida, aumenta o vazio e transforma a saudade em revolta. Minha filha tinha uma história, sonhos, um sorriso. O caso Elisa Samúdio voltou a mexer com o Brasil e com o mundo. Este homem, que não mostra o rosto por medo, vive em Portugal há 7 anos. Ele aluga um quarto por cerca de 500 euros na casa onde achou um passaporte vencido de Elisa Samúdio. Você pode falar desse apartamento? É o que? Aluguel de quartos? É tipo pensão? Só para explicar o que é. O apartamento eu queria não falar disso. O documento teria sido encontrado entre os livros de uma estante antiga, no canto da sala. Eu fui tomar o banho, fui pegar uma roupa no estendal, entendeu? E vi ali uns livros. Por curiosidade, fui ver um livro. Vi o passaporte. Peguei o passaporte, abri e já vi de quem se tratava. E estava dentro de um livro? Não estava dentro de um livro, estava em cima de um livro. A história divulgada está cheia de lacunas, coincidências e pontos que não se encaixam. Eu li o nome, mas assim que eu vi a foto eu já sabia de quem era. Porque eu já conhecia o caso. O passaporte que foi, vamos supor que ele foi perdido, tá? Quase 18 anos atrás, ele está mais preservado do que os meus que estão na gaveta mofando. Isso aí é estranho. O homem diz que antes de entregar o documento às autoridades, chamou a imprensa para contar o que havia acontecido. Primeiro eu tentei com os aqui de Portugal mesmo. Mas não conseguiu. A minha intenção sempre foi entregar à polícia. Só que se eu entreguei esse documento aqui para a polícia diretamente, vocês no Brasil, ninguém ia saber disso, ninguém. Por que você não, por exemplo, não quer mostrar teu rosto? Para me preservar. As críticas ao rapaz começaram depois que ele revelou a história e levantou a hipótese de Elisa estar viva. Perder um filho é ter uma ferida aberta. Mas cada vez que isso é mexido, que isso é colocado em dúvidas de que foi um golpe, né, da Elisa e etc., é de uma covardia com a mãe e com a vítima. O caso gerou grande repercussão e o brasileiro entregou o passaporte no consulado em Lisboa. Nem nome, nem endereço, nem nada. Só entreguei. Peguei no envelope. Já sabiam, já estava marcado, data marcada de entregar o documento. Em nota, o Itamaraty afirma que o documento entregue ao consulado brasileiro em Lisboa deve seguir para o Brasil e ficar à disposição da família. Nas fotos obtidas por nossa reportagem, a data de emissão impressa é 9 de maio de 2006, com validade até o dia 8 de maio de 2011. O único carimbo é o de entrada em Portugal em 1º de maio de 2007. Segundo as autoridades brasileiras, Elisa Samúdio deixou Portugal com uma autorização de retorno. Em caso de perda do passaporte no exterior, o brasileiro precisa pedir essa autorização no consulado, levando uma foto, um documento de identificação, a passagem de volta para o Brasil e o boletim de ocorrência da polícia local.
Se foi perda, o ideal é que comprove que perdeu, e muitas vezes algumas autoridades consulares exigem a ocorrência policial também no caso de perda. Tá? Há autoridades consulares que não exigem a formalidade do documento. Isso pode acontecer, vai depender de país para país. Mas a orientação é que o documento seja comprovado o fato alegado para que seja emitido um dos dois documentos, ou a ARB ou o passaporte especial. Dona Sônia Moura, que não quis gravar entrevista, termina assim o post que escreveu. Essa é uma história marcada por muitas lacunas e elas precisarão ser esclarecidas, porque minha filha merece respeito, verdade e justiça. O apartamento fica aqui no município de Cascais, região badalada de praias, que fica a cerca de 30 quilômetros da capital Lisboa. Mas por que o passaporte de Elisa Samúdio estaria aqui? É mais uma pergunta sem resposta. Será que a Elisa foi tão azarada que também, né, caiu num tráfico humano? Seria muito mais plausível você pensar que a Elisa tivesse recebido um convite de trabalho para ser modelo, por exemplo, em Portugal, e chegasse lá, o trabalho não fosse necessariamente para ser modelo, e a gente sabe que a primeira providência que eles fazem, isso é uma hipótese minha, tá? É tirar o passaporte da pessoa. Mas você pensa que ela podia estar viva? Cara, assim, eu fiquei questionando sobre o passaporte. Passa na cabeça que sim, mas pode ser só especulações mesmo, porque pelo fato, né, de não ter corpo e tudo, a gente até pode pensar que sim, mas se o passaporte está em Portugal, era saber o paradeiro, como ele parou aqui. O antigo passaporte de Elisa é mais uma peça de um quebra-cabeças que não tem fim. Portugal é outra parte importante dessa história. Elisa, antes de morrer, deu esta entrevista, onde fala do jogador Cristiano Ronaldo, com quem teria tido um encontro depois de uma partida do Manchester United, time em que o atleta jogava na época. Ele é bacana, gente boa, humilde pra caramba, simpático, educado, diferente do que as pessoas acham que ele é malo, que ele é metido. Muito diferente. Hoje em dia eu converso com ele, mas é mais pela internet. A advogada da família e madrinha de Bruninho quer saber da Polícia Federal detalhes das saídas da modelo do país. Há várias reportagens dizendo que a Elisa volta a Portugal em 2008 e 2009. Né? Quer dizer, ela volta para o exterior, ela vai assistir a 2 partidas do Cristiano Ronaldo depois que ela conhece ele em 2007. Ok? E isso só pode acontecer se você tira a segunda via do passaporte. Em 20 de maio de 2009, Elisa conheceu Bruno Fernandes de Souza num churrasco. E foi uma coisa que eu fui no banheiro, voltei, me empurrou lá para dentro, enfim. Então, foi coisa de 15 minutos, coisa, um erro. O goleiro estava no auge da carreira no Flamengo. Era considerado um dos melhores do país. Saímos para jantar, jantamos no aeroporto de Guarulhos. Aí ela falou comigo que estava grávida. Ele falou assim, não, qualquer coisa que você precisar eu te ajudo. Até então, tranquilo. Falei, vai ajudar, beleza, né? Aí do nada a pessoa muda de opinião muito rápido, aí fica difícil. Em outubro de 2009, o enredo da história começou a mudar. Elisa registrou um boletim de ocorrência denunciando o goleiro. Me levou para o apartamento dele, me deu um monte de remédio para dormir, uma bebida horrorosa, horrível, que eu não sei o que era, para eu beber. Aí eu bebi, dormi, acordei agora, era 2 horas da tarde. Aí eles falaram, tá bom, sexta-feira você vai abortar a criança. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, se você for na delegacia em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde está cada uma, sei o nome de cada uma delas. Elisa saiu do Rio e foi para São Paulo com medo das ameaças do jogador. Em fevereiro, ela teve o bebê, que leva o nome do pai, Bruno Samúdio de Souza, o Bruninho.
A modelo, então, entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia. Em 2010, Elisa foi assassinada. 3 anos depois, Bruno foi considerado o culpado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ele acabou condenado a 22 anos de prisão, depois reduzidos a 20 anos e 9 meses. Segundo a denúncia, Bruno não queria pagar pensão para o filho e, por isso, montou um plano para matar Elisa com a ajuda do amigo Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e do assassino da modelo, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Os dois também foram condenados. As principais provas usadas no processo foram o sangue encontrado num carro do goleiro e objetos dela e do filho deixados no sítio do jogador. Todos os réus sempre negaram o crime. A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. Desde o começo eu sabia que ela tinha sido morta. Em 28 de janeiro de 2013, a família de Elisa Samúdio recebeu uma certidão de óbito que tem como causa da morte asfixia mecânica com emprego de violência. A Sônia nunca teve nem a possibilidade, nem o Bruninho, de poder ter os restos mortais para poder ir lá botar uma flor, né? E sabendo que ela foi torturada e tudo isso. A família agora quer respostas sobre o passaporte encontrado em Portugal e por que ele foi localizado só agora. Então nós vamos brigar para que a Polícia Federal investigue isso. Quem são essas pessoas? Qual foi o interesse, né? Nós queremos o fim dessa história. Até aproveitando aqui para falar para a família, porque eu não fiz por maldade em ter mandado esse documento para a imprensa, né? A gente sabe, eu tenho família também. E não foi com intenção nenhuma de ferir a integridade da Elisa. Eu só queria mesmo entregar o documento. É de uma covardia, a pessoa está morta. Uma criança, porque por mais que ele seja grande, ele tem 15 anos. Há um menino, uma criança envolvida nessa história.